Isso, as crianças podem ir, né? Estão ali. Amém. Pai querido, nós amamos a Tua presença, Deus. E queremos mais de Ti a cada dia. Que o Senhor fale conosco. Continue a falar conosco. O Senhor já falou tanto conosco. No momento do louvor, no momento da palavra dos dízimos e das ofertas. Que o Senhor continue falando, ministrando ao nosso coração. Nós declaramos que nós estamos, ó Pai, com o coração sedento, aberto, receptivo para ouvir, receber da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quero começar a minha ministração de hoje. O tema da palavra é uma coisa. Os meus líderes já devem estar assim, nossa, vai falar de novo sobre esse tema. Nós tivemos o nosso planejamento estratégico daqui de Rio Preto com a nossa liderança. Os líderes que não estão trabalhando em nenhum departamento agora, fiquem em pé, por favor. Apareça aí, Paulinho. Paulinho dá para... Nossa, para aparecer dali. Somos a Bárbara ali também, o Avelino saindo aqui. Ao todo, somos 16 líderes de célula. E nós estivemos, obrigada, pode sentar, estivemos sexta-noite, das 7h30 da noite à meia-noite aqui, recebendo de Deus. E no sábado, das 9 até as 5h30, né, gente? 17h40, minha filha está aqui falando, 17h40. 17h40, então fazendo nosso planejamento deste ano, recebendo de Deus. E uma das ministrações foi sobre esse tema, apenas uma coisa, né? Mas eu quero falar para vocês que eu não vou ministrar a mesma palavra, que é algo diferente. Mas eles estão bem conectados, então tudo isso eu estou falando para dizer o seguinte: a pergunta que eu vou fazer agora, você que esteve no planejamento, está proibido de responder, tá bom? Por favor. Então você que não é líder, que não esteve aqui na sexta e no sábado comigo e com o pastor, essa pergunta é para você. Imagine que alguém, o gênio da lâmpada mágica, quem já assistiu aqui Aladdin, ele chega para você, só que ao invés de 3 pedidos, não são 3 pedidos, os mineirinhos não vão poder pedir queijo, 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 quem conhece a piada? Ele chega para você e fala assim: você tem direito a um pedido, apenas uma coisa. Quem sabe? Eu não vou perguntar. A Rê falou que já sabe o que ela pediria. Quem mais já sabe? Não precisa falar. O irmão da Maria Olívia, João, né? O João falou que já sabe, Berenice já sabe. Luiz já sabe. Ai, desculpa, seu nome. Rian. O Rian já sabe. A Cida já sabe. Quem mais, gente? Quem não sabe o que pedir? Doni, você levantou para o não sabe ou para o sabe? Tá, mas... sabe ou não sabe? Ele tá assim. Sabe? Ah, entendi. Assim é porque você sabe. Entendi. Quem não sabe? Carol não sabe o que você pediria. Então tá. Então o restante todo mundo sabe. Então guarda aí no seu coraçãozinho o que você pediria. E vamos ver se a palavra do Senhor vai falar contigo nesta noite. Quem conhece aquela passagem de Marta e Maria? Gente, eu tenho 2 palavras aqui que uma Deus ministrou ao meu coração hoje de manhã e outra agora à tarde. E eu estou com as 2 aqui. Eu falei: Senhor, as 2 encaixam nesse tema. E eu estava orando, falei: Senhor, e agora, né? Qual das 2? Será que vão ser as 2? Não vão, vai ser só uma. Mas a passagem de Marta e de Maria, que está lá em Lucas 10,
42. Todos aqui conhecem a passagem de Marta e Maria, quando Jesus vai visitar Marta e Maria e Lázaro, que eram amigos de Jesus. E aí a palavra de Deus fala que Maria quedava-se, ela estava aos pés de Jesus ali, ouvindo os ensinamentos dele, enquanto Marta estava lavando louça, preparando almoço, limpando a casa. Quem aqui já assistiu aquela série The Chosen? Se você não assistiu porque era ruim assistir no seu aplicativo, a primeira temporada está disponível na Netflix, tá? Eu não consigo assistir nada no celular, para mim é horrível, né? Então, agora sem desculpa. E ali, eu estava assistindo com a Alessa esses dias, e estava mostrando para ela, né, que Jesus ele estava na casa de... Eu não lembro de quem que era, naquela passagem do paralítico que desce pelo telhado, estava ali na casa de uma pessoa, e tinham várias pessoas do lado de fora olhando aquilo que estava acontecendo. E quando você vai estudar a Bíblia mais a fundo, você começa a entender que a cultura daquela época era, quando você recebia um mestre, um rabino, alguém importante na sua casa, as portas, as janelas ficavam abertas, para que as pessoas pudessem não entrar na sua casa, mas para que elas pudessem ficar do lado de fora e também recebendo daquilo que as pessoas que estavam ali dentro, naquele jantar, naquele almoço, naquela mesa, aquilo que elas estavam compartilhando. Então era uma cultura daquela época. Imagina, né? Onde Jesus ia tinha uma multidão do lado. Então imagina você recebendo, você que mora numa casa, né? Você que mora numa casa, recebendo Jesus na sua casa, os 12 discípulos dele, deixando a porta aberta, a janela aberta, para que toda a multidão ficasse do lado de fora, ouvindo aquilo que estava acontecendo dentro da sua casa. Eu acho maravilhoso, não sei você. No nosso dia, acho que a gente ia ficar bem preocupada, né? Colocar uns seguranças, ia chamar a polícia. Mas naquela época não era assim. Então, a Marta estava ali, preocupada, servindo, né? E ela chega para Jesus e fala: Jesus, você não está vendo? Eu estou aqui servindo. E minha irmã está aí. Quem aqui tem irmãos? Não é filho único? Então, você entende aqui a discussão de Marta, né? Poxa vida, né? Minha irmã está lá sem fazer nada e eu estou aqui fazendo tudo. Na minha casa tem essas rixas. Tem na sua casa também? Tem, né? Porque é coisa de irmão. Então, ela estava ali falando com Jesus. Jesus, olha aí Maria. Esperando que Jesus falasse: Maria, deixa eu te falar uma coisa. Vai ajudar a sua irmã. Depois você volta. A hora que todo mundo foi embora, né, antes de eu me deitar para dormir um pouquinho, descansar, a gente pode sentar, né, só eu, você, Marta e Lázaro, e conversar um pouquinho. Mas não foi isso que Jesus falou. Olha só o que Jesus falou. Põe lá, Duda, por favor. Lucas 10, 42. Põe o 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Aqui nós vemos Marta nesse contexto, perdendo o foco daquilo que era mais importante naquele lugar, naquele momento. Jesus estava na casa de Marta. E aqui quem é dona de casa vai entender o que eu estou falando. Se você não lavar a louça vai continuar lá sem lavar, para você lavar no outro dia. Né? Porque passarinho e ratinho que lava a louça é só nos filminhos da Disney. Na nossa casa não acontece isso. Na minha casa os passarinhos entram só para comer a ração da cachorra e derramar a ração pela cozinha toda, mas ninguém lava minha louça se a gente não lavar. Então ali Marta, ela estava distraída.
Jesus estava na casa dela, mas o foco dela estava nas coisas externas, nos afazeres, nas preocupações, talvez de repente o que vão pensar, se verem que a minha louça está sem lavar, o que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu sou uma porca. E Jesus vira para ela e fala: Marta, você não está errada. Você escolheu estar trabalhando. Você escolheu ficar aí cuidando das coisas. Mas Maria escolheu a melhor parte. E eu não vou privá-la disso. Ela vai continuar aqui recebendo do melhor. Então, primeira coisa que eu quero que você pense é o que tem tirado o seu foco daquilo que realmente é importante. Será que esse seu único pedido tiraria o seu foco daquilo que é mais importante na sua vida? Também não precisa responder. Responde aí para você. E agora eu quero ir com vocês lá para Salmos 27, 4. Salmos capítulo 27, versículo 4. Vou lendo ali. Aqui, Salmos de Davi, uma oração dele, né? Ele falando algo, um Salmos de Davi, ele falando: uma coisa pedi ao Senhor. O pastor gosta da NVI, né? Eu gosto da revista atualizada, da revista corrigida. Isso, ótimo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Não sei se você sabe, mas eu acredito que sim. Davi é o rapaz da Bíblia que foi conhecido o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também é conhecido na Bíblia como um adúltero. Ele também é conhecido na Bíblia como um assassino. Mas no final de tudo, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E ele nos mostra que, independente dos nossos erros, se existir um arrependimento, se existir uma entrega total, e arrependimento é conversão, é mudança de atitude. Davi errou, mas ele se arrependia, ele se entregava ao Senhor, e ele não cometia mais aquele erro. E ele mostra que é possível, independente do nosso passado, nós sermos uma pessoa segundo o coração de Deus. E eu quero falar para você que para você ser uma pessoa segundo o coração de Deus, primeiro, você precisa se despojar, você precisa se esvaziar de tudo aquilo que não tem a essência de Deus na sua vida. E aqui eu não estou falando apenas de pecado, pecado também, obviamente. Mas de sentimentos, de frustrações, de dores, de amargura, de coisas que você se culpa, de erros que você cometeu no passado. Quantas pessoas estão presas no passado por conta de erros que cometeu e nem comete mais, mas elas estão presas. Então, primeira coisa, se você está anotando, e eu gostaria tanto que você anotasse todas as palavras, porque aí você ouve, você escreve, você lê, e aquela palavra ela tem um potencial maior para agir na sua vida. Porque tudo que eu falar aqui, a hora que acabar o culto, você já esqueceu. Você vai lembrar de algumas coisinhas só. Então, primeira coisa,
é você se esvaziar. Se esvaziar de você. Se esvaziar de sentimentos. Se esvaziar de tudo aquilo que não tem a essência de Deus na sua vida. E eu vou te dar um tempinho para você pensar. O que você está trazendo para 2023, que era de 2022, 2021, que era do seu passado, mas que não deveria ter entrado com você em 2023. Conseguiram entender? Talvez alguém que você não conseguiu perdoar. Talvez uma dor. Uma frustração. Um sentimento ruim. Um pecado. Que era para você ter abandonado já. E você entrou ali em 2023 falando, não farei mais, mas você continuou fazendo. Quem conseguiu identificar? Também não vou perguntar, eu só quero saber, esse feedback que eu peço é para saber se vocês estão entendendo a palavra, tá? Quem conseguiu entender, identificar? Ok. Então agora eu quero te dar um tempinho, você vai fechar os teus olhos. Se você quiser vir para o altar, você pode vir para o altar. Se você estiver disposto a fazer isso, tá? Você vai entregar para o Senhor. Você vai se esvaziar. Vai falar, Senhor, eu quero me esvaziar desse sentimento. Eu quero me esvaziar dessa culpa. Senhor, eu quero me esvaziar dessa falta de perdão. Lembrando que perdão é uma decisão. Não é um sentimento. Você não precisa sentir para perdoar, mas você precisa decidir. Então, você que tem alguma coisa guardada no seu coração, faça isso agora. Se esvazie de você, se esvazie de tudo aquilo que não é a essência de Deus na sua vida. Quando você olha para isso, você fala assim, não, Deus não está nisso aqui. Você pode ir fazendo, vou te dar mais um tempinho. Espírito Santo, vai recebendo, Pai, cada entrega, em nome de Jesus, selando este momento, Pai. Oh, Deus. Eles estão com o coração abertos, entregando para o Senhor tudo aquilo que não faz parte da sua essência, tudo aquilo que tem bloqueado a vida deles, tudo aquilo que tem amarrado, tudo aquilo que tem impedido eles de avançarem, de alcançar aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Vai recebendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Agora que você se esvaziou, eu vou te explicar o que você faz e o que é importante na sua vida para que você seja cheio e para que você viva nos lugares altos em 2023. Amém? Então vamos voltar lá para os Salmos 27, 4. Que fala uma coisa. O rei Davi, ele podia pedir qualquer coisa. Ele era um rei. Ele podia pedir, né, se fosse nos dias de hoje, o Giva estava falando de uma caminhonete que vale mais de R$1 milhão, né, Giva? O Giva está lá fora. Ele podia pedir essa caminhonete. Ele podia pedir um palácio novo. Ele podia pedir até uma mulher nova. Naquela época. Podia. Quero tais roupas. Quero tal banquete. Eu quero viajar para
tal lugar. Ele podia, ele tinha esse direito. Mas ele nos ensina aqui uma coisa. Uma única coisa. E ele mostra aqui qual é a prioridade da vida dele. Qual é a prioridade, qual deve ser a prioridade de um homem e de uma mulher que quer ser conhecido como alguém segundo o coração de Deus. Quem aqui quer ser conhecido? Eu amaria, gente, que Deus aparecesse para mim e falasse: minha filha, você é uma mulher segundo o meu coração. Meu Deus do céu. Eu acho que na mesma hora ela fala assim: Gabriel, vai lá e murcha, porque ela está se achando demais. Né? Faz ela voltar para a terra. Mas, gente, que delícia receber esse título. Então, ele mostra que essa é a nossa prioridade. De todas as coisas que nós poderíamos pedir, e eu não estou dizendo aqui que Deus não pode te dar, que você não pode almejar, que você não pode querer, não é isso. Mas eu estou falando que de todas as coisas que você pode pedir, a sua prioridade precisa ser essa de Davi. Então, primeiro, uma coisa é prioridade. Qual tem sido a sua prioridade? Segundo, peço ao Senhor. É você saber o quê? Pedir. É pedir e dar-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. Não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar com seus próprios deleites, a palavra de Deus fala. Então, o segundo, primeiro é você saber qual é a prioridade da sua vida. O segundo é você pedir. E as nossas orações, aquilo que nós temos pedido ao Senhor, elas refletem qual é a nossa prioridade. O que você pediu hoje ao Senhor? Você já acordou o Senhor precisando de um carro novo? Uma casa nova? Oh, Deus. Terceiro, pode deixar, Duda, não tira o versículo não, por favor, que eu vou trabalhar ele todinho, parte por parte. Então, prioridade, pedir e a buscarei. Buscar fala de você sair de um lugar de passividade e você ter uma decisão e uma atitude. Abra para mim, por favor, Salmos 27:8. Ao meu coração me ocorre. É no mesmo capítulo que Davi está falando, uma coisa peço ao Senhor. Aí ele fala no versículo 8, ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Eu preciso buscar, eu preciso desejar, eu preciso ter um movimento. E nós tivemos aqui um movimento muito forte, sexta e sábado, de buscar ao Senhor. Né? Os líderes até falaram aqui, né? Falaram assim, é uma revisão de vidas, de líderes. A gente está passando por uma revisão de vidas. Porque foi muito, muito, muito... Gente, fazia assim, um tempo que eu não tinha uma experiência tão forte com a presença de Deus. Mas por quê? Porque nós estávamos todos juntos, entendendo que chegou o momento de nós, como líderes, buscarmos ao Senhor. E nós buscamos ao Senhor. Então, a mim me ocorre buscar a face do Senhor. E esse precisa ser um desejo do nosso coração. Jeremias 29:13, Duda, por favor. Buscar-me-eis e me achareis quando? Me buscar de todo jeito, de qualquer jeito. Nossa, esqueci de orar. Estou lá deitada. Senhor, obrigado por esse dia. Abençoa a minha noite. Em nome de Jesus. Amém. É assim? Não. Não é assim.
A palavra do Senhor fala para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e buscar ao Senhor. E isso nos ensina, separe um tempo para buscar ao Senhor. Separe um tempo. A mim me ocorre, eu preciso buscar a face do Senhor, eu preciso buscar a presença do Senhor, porque apenas uma coisa é necessária. E eu vou escolher a melhor parte, eu vou escolher buscar a face do Senhor, eu vou escolher buscar a presença do Senhor, no meu carro, na minha casa, no meu quarto, no meu trabalho. Eu lembro que na minha adolescência eu trabalhava num escritório de contabilidade, e eu ia cedinho, eu saía de casa, acho que era 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, uma coisa assim, que eu entrava 8 horas no trabalho, eu ia de ônibus, e do trabalho eu ia direto para a escola. Então, assim, eu ia a pé, porque era tudo no centro e tal, então eu ia a pé embora, então o meu tempo era muito corrido. E tinha dia que eu estava assim, naquela necessidade, a mim me ocorre buscar a face do Senhor, eu preciso orar, eu preciso orar. Eu lembro que eu ia para o banheiro. Quem me conhece, eu sou muito nojentinha, fresquinha, assim. Mas ali era o lugar. Eu fechava a porta do banheiro, dava uma olhadinha ali, eu falava, eu não quero sentada, eu não quero em pé. Eu ajoelhava ali no chão, e eu ficava ali orando, 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 e saía de lá com o olho vermelho. O que aconteceu? Não, nada não. Eu lembro que Deus me deu uma música nessa época, música de adolescente, né, gente? Não lembro. Vou cantar para vocês, não. Mas era muito bonitinha. E foi nesses momentos, no escritório. Enquanto eu trabalhava, enquanto eu ficava lá, né, na minha época eu tinha que preencher os livros caixas na mão. Não sei se alguém aqui é da área de contabilidade. Só eu. Meu pai amado. Né? Não podia ter uma rasura, um erro. Estava lá, mas meu coração tinha sede, ardia pela presença do Senhor. Buscar a face do Senhor, buscar ao Senhor, ter essa atitude, essa decisão, sem desculpas. Ai, mas é porque eu estou com muito serviço de casa. Quantas vezes o Espírito Santo me visitou enquanto eu lavava a louça, gente. Estou lá lavando a louça e chorando. De repente eu largava a louça lá ensaboada e ajoelhava no chão. E ali eu chorava. Ali a presença do Senhor me renovava, me curava. É aonde você estiver. Você precisa parar tudo e falar, ei, a mim me ocorre. Eu preciso buscar ao Senhor, eu estou perdendo o meu foco, eu estou trabalhando demais, eu estou cuidando de tudo demais, mas eu estou esquecendo que apenas uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. E eu não vou abrir mão. É esse desejo que precisa queimar no nosso coração. Volta lá, no Salmos 27, 4. Então, prioridade, pedir, buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Pastor, eu vou trazer o colchão para a igreja, é isso? Quem aqui já ouviu isso da mãe, né? Os jovens também, viu, Mário? Quando eu fui morar na igreja, eu falei, tá vendo, mãe? Você falava tanto que eu ia acabar levando colchão para a igreja que eu levei. Mas aqui não está falando disso, não está falando para você morar na igreja. Né? Que eu possa morar na casa do Senhor. É morada, é intimidade, é continuidade. É para que o ambiente que você está seja um ambiente da morada do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos templo, morada do Espírito Santo. Você tem sido morada do Espírito Santo. As suas atitudes, as suas falas,
elas demonstram o Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, as nossas atitudes, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se vestir, aquilo que a gente escolhe para ver, aquilo que a gente escolhe para ouvir, os lugares onde a gente escolhe para ir, demonstram aquele que mora dentro de nós. Pensa aí. Ou tem algum lugar que você fala assim, aqui o Espírito Santo não entra não. Lembro quando eu era adolescente, a gente tinha uma frasezinha que a gente falava assim, ó, vou pedir 5 minutos de licença para o Espírito Santo. Espírito Santo, fica aí, que eu vou ali resolver um negócio. Por quê? Porque eu sabia que aquela atitude não era uma atitude que ia demonstrar o Espírito Santo. Será que os lugares onde você tem entrado, o Espírito Santo fica para fora ou ele entra com você? Você é morada. Lá em Salmos 26:8, Duda, por favor. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Você precisa amar a presença do Senhor. Eu amo, Senhor, a tua habitação. Eu amo, Senhor, a tua presença. Eu amo saber que o Senhor está comigo. Eu amo. Então nós precisamos ser essa morada do Espírito Santo, mas não é apenas em alguns momentos da nossa vida. Em alguns momentos do nosso dia. Enquanto você está fechando um contrato, o Espírito Santo está lá com você. Enquanto você está ali falando com seu marido, com a sua esposa, o Espírito Santo está lá com você. Enquanto você está no mercado e aquele caixa está enrolando pra caramba, mas você não sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa, o Espírito Santo está lá com você. Quando aquela pessoa que já pisou no seu calo 10 vezes, passa perto de você, o Espírito Santo está lá com você. Dirigindo, o pastor está falando aqui. Enquanto você está dirigindo, o Espírito Santo está lá com você. Eu solto uns assim, ô, pessoa feliz de Deus. Esses dias eu vi assim, uai, por que está feliz nada? Olha o que está fazendo. Eu falei, está feliz. Vou declarar, um feliz, um abençoado. Troca, gente, né? Ah, seu burro! Sabe dirigir não! Não, abençoado, Deus abençoe seu dia. Tirar carta, dá seta, Rio Pretense. Né? Como que é? Nós temos demonstrado que somos essa morada. Aí ele continua, e contemplar, lá em Salmos 27:4, novamente. Contemplar a beleza do Senhor. Me fale aí algo que dá para contemplar a beleza do Senhor no nosso dia a dia. Ai, gente. O céu, quem falou o céu? O céu, tá? Quê? A natureza. A Bíblia fala, né? Os céus proclamam a glória do Senhor. O que mais? Será que nós... Hã? O espelho? Isso que é uma pessoa curada, né, gente? Ele olha para ele e fala assim, te contemplo, Senhor. Eis que o Senhor, aquilo que o Senhor fez é muito bom, né, Lu? Mas é isso mesmo, nós precisamos aprender a contemplar o Senhor nas nossas vidas também. Olhar para nós e falar, é muito bom, é muito bom. Vamos ver lá em Filipenses 3:8.
assim, deveras considero, isso aqui é Paulo falando, tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Paulo, ele entendeu que todas as outras coisas eram supérfluas diante da grandeza do Senhor. Contemplar a Cristo é você ser fascinado pela presença de Deus, fascinado por Deus, fascinado pela história de Deus, por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que representa. É você ser fascinado pela palavra de Deus. Que a forma melhor de você contemplar a Deus, tudo isso que vocês falaram está certo, mas que é uma forma melhor de você contemplar a beleza de Deus do que isso aqui? Ler a palavra. Faz quanto tempo que você não abre a sua Bíblia? Às vezes algumas pessoas esquecem Bíblia aqui na igreja e tem muitas Bíblias esquecidas aqui na igreja. E a pessoa nunca volta para procurar, para pedir. Você fala, meu Deus. Contemple a Cristo. Abra a palavra dele e contemple. Faça dela o seu alimento, porque uma coisa apenas é necessária. O seu café da manhã é necessário. O seu almoço é necessário. O seu jantar é necessário. Mas nada disso importa se você não colocar o seu alimento espiritual antes de tudo. Você pode estar bem alimentado no seu físico, mas se você não estiver bem alimentado no seu espírito, você vai estar fraco emocionalmente e espiritualmente. Fisicamente você pode estar forte, mas emocionalmente fraco e espiritualmente fraco, porque não tem se alimentado da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela nos cura. A palavra de Deus, ela nos restaura. A palavra de Deus nos renova. A palavra de Deus nos liberta dos nossos medos. A palavra de Deus nos envolve com amor. Amor que lança fora todo medo. Você sabia que muitas questões você pode estar sem resolver na sua vida, porque você não tem comido da palavra de Deus? Porque você não tem buscado a face do Senhor? Porque você está esquecendo que apenas uma coisa é necessária. Uma coisa. Buscar a presença de Deus. Continuamos. Salmos 27, 4. E meditar no seu templo. Meditar não é você sentar lá de borboletinha e ficar, não é isso. O significado de meditar é buscar, perguntar, considerar, refletir, estudar. Meditar é você procurar conhecer ao Senhor. Meditar na palavra dia e noite. É você estar lá durante o dia e pensando em algo que o Senhor está ministrando no seu coração. Será que se eu perguntasse para você agora assim, o que Deus tem falado no seu coração nesses dias, você teria uma resposta para me dar? Qual o versículo que Deus falou contigo hoje? O
o que Deus tem trabalhado na sua vida essa semana. Pastora, minha semana foi tão corrida. Onde está o seu foco? As distrações têm te tirado a única coisa que é importante. A única coisa que é necessária. Jesus, isso aqui eu já até falei, vou falar de novo, que está escrito, eu escrevi. Jesus nos mandou entrar no quarto e fechar a porta para falar com o Pai em secreto. Se não fizermos isso, a intimidade não vai acontecer. Intimidade envolve o conhecimento profundo de quem Ele é. Eu sou íntima do meu marido. Desculpa os adolescentes. Não, vou falar de uma linguagem que dá para adolescente. Eu sou íntima com meu marido não é porque eu durmo com ele. Porque nós atendemos vários casais que não têm intimidade, que não se conhecem, que só dormem juntos. Vocês estão me entendendo? Intimidade vem de nós nos conhecermos. Eu sei o estilo de roupa que ele gosta, eu sei o perfume que ele é obrigado a usar, porque é o que eu gosto. Mas ele gosta. Você gosta, não? Gente, ele usa o mesmo perfume desde quando a gente começou a namorar. E não pode trocar, porque é o que eu gosto. E é o que o meu nariz aceita, né? Eu tenho um rinite muito, muito forte, então... Tentei mudar várias vezes. Tentou e não adianta. Né? Então, sei a comida que ele gosta. De olhar para a cara dele, eu sei quando ele está feliz, eu sei quando ele está mal. Por quê? Porque existe uma intimidade, existe um relacionamento. Você conhece essa pessoa que está do seu ladinho? Até no nível de intimidade, de relacionamento que você tem. E conforme a gente vai se relacionando e vai tendo intimidade, meu marido sumiu. Jesus! Que susto! E conforme a gente vai conversando e a gente vai tendo intimidade, a gente passa a ficar parecido com aquela pessoa, não é? A gente faz umas brincadeiras que a gente não fazia. Eu não fazia brincadeira nenhuma, gente, contava uma piada. Né? Nada. Aí, até hoje, às vezes eu brinco alguma coisa e falo assim, você não era assim. Eu falei, querido, 25 anos casado, se eu não ficar parecido contigo um pouquinho, valeu de nada a gente estar casado, aí. A gente passa a falar igual. Até alguns gostos vão ficando parecidos. Por quê? Porque tem relacionamento. Então, o meditar no seu templo é você buscar essa intimidade com o Senhor. E quando você é íntimo com o Senhor, você é parecido com Ele. Quem aqui já teve alguém? Eu amava, né? Estou aqui recordando a minha adolescência. Estudava e eu era muito respeitada, sempre fui muito respeitada. E eu era sempre muito diferente das meninas. E os meninos, eles falavam assim, a Graziela é diferente. Eu lembro que teve uma vez que falou assim, a Graziela é a princesinha da sala. Para ela a gente não fala palavrão porque ela não gosta. Não gosto mesmo. Ou senão as pessoas chegavam para mim e falavam assim, o que tem de diferente em você? Você é diferente. Quem aqui já ouviu isso? A sua luz, sua aura é diferente, né? As pessoas falam. Sabe o que é isso? É porque você está se tornando cada dia mais parecido com o Senhor. E aí não tem como, você vai se destacar, porque você está andando na contramão do sistema. Só que às vezes, nós temos vergonha de ser parecido com o Senhor. Porque nós queremos nos moldar
com o sistema, com o meio em que nós vivemos. E a palavra do Senhor diz lá em Romanos 12:12, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Se nós não transformarmos a nossa mente, se nós não renovarmos a nossa mente pela palavra, pela intimidade, pelo relacionamento com o Senhor, nós não vamos usufruir e conhecer a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Se nós não buscarmos ao Senhor, nós vamos deixar de receber as outras coisas, porque lá em Mateus 6,33 fala, buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, o Senhor e o reino dele, a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E agora, eu vou encerrar com isso, a Mari vai gostar, que eu sei que a Mari está num trabalho aí com a equipe de mudança de alimentação. E eu quero usar para você o exemplo da abelha. Quando a abelha rainha morre, quem sabe o que eles fazem para colocar outra rainha no lugar? Não existe a princesa. A filha, eu sei que essa aqui é filha da abelha rainha, porque ela está com uma coroa de princesa, e eu vou colocar, a abelha rainha, ela é maior do que as operárias. Sabe o que eles fazem? Eles escolhem uma abelha dentro das operárias, eles separam essa abelha, eles levam ela para um lugar específico e trocam a alimentação daquela abelha, para que ela consiga crescer e se tornar uma rainha. Para depois ela voltar para lá e reinar. Muitas vezes nós não estamos reinando, porque nós estamos nos alimentando das coisas erradas, das coisas mundanas, sendo que uma coisa só é necessária. Você quer ser rei, você quer usufruir daquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a sua família, para a sua geração. Se alimente da palavra de Deus, busque a face de Deus, ore, jejue, não perca um culto, não perca um treinamento. Porque quando você agir assim, você vai entender que é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. E eu vou contar só mais uma história. Eu sei que eu falei que aquela era a última, mas é que essas duas historinhas eram parte da outra palavra. Mas eu já entendi, Deus já falou no meu coração que a outra palavra eu preciso ministrar para os líderes e não para a igreja. Certa vez, um jumentinho chegou para a mãe dele, feliz da vida, falou: mamãe, você não sabe, eu tô famoso, mamãe, eu tô famoso. Meu filho, o que aconteceu? Eu fui entrar ali em Jerusalém, as pessoas me aplaudiam, me abanavam. Você tem que ver uma multidão olhando para mim. Mãe, te prepara. Seu filho vai ficar rico. Seu filho tá famoso. Te prepara que daqui a pouco tem uns paparazzi aqui em casa, ó. Aí a mãe falou assim: filho, me conta direito essa história. Mãe, um rapaz lá, fui levar ele. E ao entrar naquele lugar, todo mundo me aplaudia. A mãe dele sabiamente virou para ele e falou assim: filho, vamos combinar o seguinte, volta lá amanhã. Entra de novo naquele lugar. Ele voltou para casa murcho, rabinho para baixo. Aí é cachorro, né? Aí, murchinho. A mãe: o que aconteceu? Mãe, ninguém me aplaudiu. As pessoas me ignoraram. A mãe falou: filho, é porque não era sobre você.
era sobre quem você estava carregando. E às vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo na nossa vida por causa de nós, por conta do nosso potencial. E não estou desvalorizando o nosso potencial, mas eu estou afirmando para você que muito do que você tem vivido é porque você tem buscado o Senhor. É porque você tem sido fiel todos os dias. E eu quero agora chamar todos os meus